Estamos aqui para fazer um react. Sim, isso mesmo. Um react, mas um react de trabalhos meus. Trabalhos antigos, trabalhos de 2018, 2019, 2020, para você ver como que eu fazia, qual era o tipo de trabalho que eu fazia e também a questão da qualidade, que eu até tô sendo um tanto quanto exagerado em falar qualidade, porque qualidade era uma coisa que não tinha. Enfim, vamos para a tela do computador agora para você entender como que esses trabalhos eram feitos, o que eu fazia e etc. E aí eu vou te explicar um por um. Vamos lá. Bom, aqui na tela do computador a gente vai começar já a ver alguns trabalhos antigos meu. E assim, eu não sei nem o que falar, porque tem uns aqui que estão até legais, mas tem outros que não é que estejam ruins, é que, tipo assim, estão péssimos. E aí a gente poderia simplesmente pegar tudo e jogar no lixo. Mas vamos lá. Primeira dele, eu tô até perdendo a dicção. Primeiro trabalho é o seguinte, eu tinha um cliente que na época da pandemia eu perdi todos os meus clientes e aí eu comecei a prospectar cliente feito maluco e aí eu consegui fechar com um cliente que era um restaurante japonês e aí eu fazia alguns posts meio que sazonais, meio que perdidos assim para eles. Por exemplo, esse post aqui de comunicado é um deles. Comunicado, para esclarecimentos, nós gostaríamos de informar que não está... Esse espaçamento aqui, ó, aqui e aqui, hoje em dia, se eu visse isso, se eu fosse fazer isso, eu já não deixaria, entendeu? Eu já não colocaria dessa forma, já não faria desse jeito. Até que aqui embaixo ficou algo legal, ficou um bloquinho de texto, ficou legal, tem um espaçamento, né? Tem aqui uma margem de segurança, tem um contraste e a gente mantinha sempre a identidade visual do cliente, que é uma coisa que ele pedia, eu também fazia questão e aí ficava tudo legal. Esse aqui não é dos piores, tá? Vou mostrar outros posts desse restaurante aqui pra você ver. Por exemplo, esse post aqui de horário de funcionamento. Eu não faria desse jeito, eu não gosto dessa imagem, é uma imagem que não me apetece, que não, sei lá, uma cor escura, com a comida japonesa ali atrás, sei lá, tudo muito estranho. Essa head aqui, ó, do post, horário de funcionamento, terça, domingo, faça seu pedido. Isso daqui eu faria totalmente diferente, sei lá, pode ser que ainda manteria, né, o minimalismo, mas eu tentaria fazer algo mais chamativo e também mais focado aqui para a questão do sushi em si, que não é um sushi, né, é um nigiri sushi, mas você entendeu, para comida japonesa. Isso aqui ficava como capa de destaque. Então, talvez seja por isso que eu fiz isso dessa forma. Mas você também consegue perceber que esses posts eles não eram tão elaborados assim, não eram coisas de ah, meu Deus, como eu precisava fazer a manipulação. Não, era uma pegada mais minimalista, que inclusive era algo que eu tinha na época e que eu sempre tive comigo. Essa pegada mais simples, mais direta e tal. E aqui, nesse outro post, você também consegue ver. Enfim, tem vários posts aqui que eu fazia, como eu disse, meio que sazonais, meio que... Nossa, esse daqui tá complicado. Esse daqui tá osso, porque o texto corrido aqui com essa fonte... Ai, não dá. Sério, não dá. Mas enfim, você consegue ver que aqui na pasta tem vários e o nosso combinado era basicamente esse. O cliente chegava, mandava pra mim a questão do escrito, o que ele queria, e eu fazia, ó, esse aviso aqui do feed, por exemplo, novo horário de funcionamento, de segunda a sexta, das 5 às 10 horas da noite, aos sábados, enfim. Bem escuro assim, né, bem minimalista também, direto e tal, e aqui você já conseguiu ver que eu mudei, né, a questão da head, coloquei uma outra tipografia junto, fiz essa junção, enfim. Como eu disse, esse aqui não é dos piores. Esse aqui, talvez até, né? Hoje em dia tem muitos designers por aí que façam isso, que ainda acham que, tipo assim, é maravilhoso e tal. Como eu disse, não que seja feio, mas eu faria diferente. Agora vamos pro próximo, pra você entender. Esse daqui é um logo que eu tinha que fazer na época pra uma agência de turismo, que na verdade não era uma agência, era... Eu dou risada porque é cada história que, olha, só por Deus. Eram duas pessoas que faziam excursões de ônibus, de van e etc. E aí essas duas pessoas pediram um logo pra mim, pra eu fazer alguma coisa relacionada a isso. E aí, como era de van e de ônibus, eu meti um avião no meio. Eu não sei porquê, eu coloquei um aviãozinho passando no meio da escrita. E dessa forma, tipo assim, saindo do M, passando pelo S e indo pra lá. Isso aqui não faz sentido nenhum. Assim, tipo, zero sentido. E essa tagline escrito turismo não tá alinhado aqui com M, aqui não tá alinhado com S. Olha, só de falar chega a me arrepiar de tão feio que isso aqui é. O degradê atrás, tipo,
até que é bonitinho, remete a céu, porque, né, coloquei um aviãozinho ali, mas não era algo que eles queriam. E aí, por exemplo, excursão, que na época eles iam fazer, eles fizeram esse cartaz aqui, ó. Eu vou abrir sem o escrito pra você ver como que era feito e como que eu fiz, enfim, só pra você entender. Ó, pra você ver como que era a questão da excursão. A gente saía ali, né? A gente não. Eles saíam 7/12 e voltava dia 9/12. E eles iam pra Aparecida, Frei Galvão e Canção Nova. E aí eles falavam pra entrar em contato, né? Caso quisesse mais informações. E aqui eu colocava até o logo da agência, que na época não era nem Check. Era a agência AO, que é a coruja, que inclusive é a corujinha que eu tenho tatuado no meu dedo. E aí ficava assim, ó, Circuito da Fé, fiz aqui um pôster, coloquei até no mockup depois na apresentação, ó, que eu fui apresentar o logo. Se você vê aqui, rapaz, essa apresentação, eu vou abrir em PDF para você conseguir visualizar. Ó, MS Turismo, vamos lá. Aí tem sacola, aí tem uma fachada de uma loja que, tipo assim, não tem nada a ver, parece uma boutique de, sei lá, de grife, coisa nesse sentido. Aí tem cartão de visita, aí tem crachá, aí tem um carro, aí tem um carimbo, aí tem uma passagem da Austrália pro Brasil, tipo assim, aí tem um aplicativo, tem a camiseta, tem as canecas, tem um pouco mais de papelaria, é o nome, né? E aqui tem a questão do pôster que eu fiz. Eu só não vou clicar porque senão vai aparecer a informação do número das pessoas. Eu não sei se elas estão com o mesmo número e tal. Mas aqui era o nosso logo da época. AO Agência. E uma corujinha aqui. Feito por AO Agência. Obrigado por visualizar. Essa era a apresentação de logo que a gente fazia na época, tá? Que eu fazia na época. Esse daqui eu achava sensacional. Eu falava, meu Deus, eu tô... Ó, nível designer mais top do Brasil. Enfim... Eu até fiz uma animação do logo, presta atenção, ó, com musiquinha e tudo, ó. Ó. Vai pegando. Nossa. O cliente viu isso aqui, adorou. E o pior é que é verdade. O cliente viu isso, ele amou. Ele falou, nossa... Genial, sensacional, me manda esse vídeo que eu já vou mandar no WhatsApp das pessoas, que não sei o que, pipipopó. Enfim, foi aprovado, é o que importa, mas... Nossa senhora. Ó, tem até a questão de como era antes. Eu fiz vários. Quanto mais arquivo eu abro, mais fica, assim, amedrontador. Tipo, é um negócio surreal. Eu fiz vários logos, fiz várias versões. Fiz essa, tudo avião, eu não sei porquê. Fiz essa daqui, essa outra, e aí, por último, essa. Só que no final, né, ficou essa daqui, que no caso tá transformada em curva. Tá até escrito aqui, ó, o nome do arquivo. Turismo, logo final, curvas. Vai, pega o profissionalismo do garoto. Bom, vamos pro próximo pra você entender que daqui pra frente... é só pra trás. Vamos lá. Esse outro trabalho que eu fazia aqui não era bem um trabalho. O que aconteceu aqui? Tinha um restaurante na cidade onde eu morava, que era um restaurante japonês. E eu queria muito atendê-los, eu queria muito fazer os serviços de posts pra eles, eu queria muito fazer toda a questão visual do Instagram, do perfil da rede social deles. Só que eles não sabiam que eu trabalhava com isso, muito menos... Eu falava que eu trabalhava com isso, só que daí de um dia pra noite eu falei, cara, eu vou prospectar, eu vou mandar mensagem, eu vou refazer algumas coisas aqui e eu vou mostrar pra eles que eu faço. E aí eu comecei a pegar ali o Instagram deles, comecei a ver alguns posts que poderiam ser refeitos e eu refiz. Só que eu não fiz 1, 2, 5 posts, eu fiz tipo assim, vários posts. E aí eu peguei também e eu refiz o logo deles, por exemplo. O logo deles não é esse daqui, tá? Esse daqui foi eu que refiz. Eu peguei e falei, cara, eu vou mexer em tudo. Eu já vou mexer no post, eu vou mexer também no logo, eu vou refazer tudo, eu vou colocar totalmente uma nova identidade no Instagram deles. Aí eu refiz, né, o logo, deixei esse, pra poder aplicar nos posts que eu tava fazendo. Então se você ver aqui, posts um por um, ó, esquente-se nesse frio, 2 pontos, hot roll. Isso daqui, essa tipografia, até a Siri tá falando no relógio. Essa tipografia aqui é uma tipografia que não dá pra ler praticamente. Aí eu coloco uma imagem de fundo, eu coloco uma textura de fundo e coloco um escuro, né? Pegando a imagem da comida e colocando em algo escuro. E aqui você vê como é que eu consegui aplicar o novo logo que eu fiz. Só que, tipo assim, isso daqui não é o melhor, óbvio, mas também não é o pior. Por exemplo, esse tá horrível. Que gigante tá um sushi.
E aí aqui o sushi tá muito mais pra dentro, o texto aqui tá ridículo. Mano, ai cara, isso aqui dói o meu olho. Por exemplo, Dia dos Namorados é no Japão. Aí um sushi em formato de coração, mal recortado, em baixa qualidade. Esses coraçõezinhos aqui na época era febre, tá? Porque eram as reações do Facebook que tava meio em 3Dzinho. Aí colocava flutuando, era um monte de coração flutuando. Não só coração, como também aqueles likezinho que tinha, a carinha de uau, enfim. Vem pro Japão, um baita temaki aqui do nada. Plau, um temaki gigantesco. Plau, temaki. Plau, temaki. Tudo bem que isso tá me dando fome. Mas, e o sashimi, que tá flutuando? Do nada, vários sashimi recortados flutuando na imagem. Mas tudo bem. Davi, você faria diferente? Muito. Como que você faria, Davi? Talvez um dia a gente refaça. Talvez, não sei. Como por exemplo, esse daqui, ó. Ingredientes frescos preparados na hora. O melhor da cidade você já conhece. Tipo, cara, não faz sentido nenhum esse post. Não faz sentido a copy, não faz sentido a imagem, não faz sentido o texto, não faz sentido essa tipografia, não faz sentido nada. Tipo, nada faz sentido. Eu não sei o que é pior. Se é eu, com a minha audácia de refazer tudo, se é eu, com a minha audácia de colocar isso aqui pra apresentar, ou se é eu, com a minha audácia de apresentar, porque eu mandei mensagem pra eles, eu mostrei pra eles, e obviamente que eu não tive nenhum retorno, porque, nossa senhora, que negócio feio. Não é que o Instagram deles era bonito, tá? Não era longe disso. Pelo contrário, era até pior que isso. Só que, né, trocar 6 por meia dúzia não é interessante, porque o sujo falando do mal lavado também fica complicado. Enfim, fiz esses posts, enviei, não tive respostas, mas você consegue ver que na época eu já tava querendo prospectar. Vamos ver de quando que é isso daqui, só pra você ter uma noção. 2018, ó, 27 de junho de 2018. O Davi aqui tem uma certa história no design. Enfim, eu já fazia as coisas, já queria mostrar meu trabalho, e por mais que isso daqui não serviu para eu prospectar o cliente, serviu de portfólio, porque outros clientes me mandavam mensagem perguntando o que eu fazia, eu mandava isso daqui para eles, que na época para mim era, assim, o top do design, mas não é, né? A gente sabe que não é. Esse nigiri de atum não ficou tão ruim não, mas também não ficou bom. Enfim, vamos pro próximo para você ver. Esse daqui é uma história muito interessante. Um cliente chegou em mim e falou assim, eu quero fazer um e-book com você, eu tenho os textos tudo escrito, só queria diagramar e colocar um design nele. Eu falei, tá, é tanto. Vamos supor que eu passei o valor de R$100. Falei, é R$100. Quantas páginas mais ou menos? Umas 50 páginas e tal. Falei, tá, R$100. Aí ele falou assim, não, muito caro. Beleza. Eu falei, ok. Então a gente não vai pegar o trabalho, porque se achou muito caro, eu também não tô afim de abaixar o preço. Aí ele falou assim, tá bom. Aí ele pegou e foi fazer com uma outra pessoa. Aí ele foi, demorou um tempinho, daqui a pouco ele volta. Tipo assim, depois de uma semana ele voltou. Então, tem como a gente fazer por R$100? Porque a pessoa que eu fui fazer, que eu tinha aqui um contato, me entregou um e-book todo feio e tal. Aí eu falei assim, quer saber? Então vai ser o dobro do preço. Só que não era R$100, né? Era mais que isso. E aí eu cobrei o dobro, ele achou ruim, mas ele pagou, e aí a gente fez o e-book. O e-book nada mais é que esse daqui, só que tem um porém nesse e-book que eu quero mostrar pra você, que tipo, quando eu fui fazer, doeu meu coração. Presta atenção. O e-book é sobre obra, sobre construção civil. E aí ele ensina, essa pessoa aqui, essa empresa, ensina como que você pode se portar melhor dentro desse ramo, dentro desse segmento. E aí tem o módulo 1, passo 2, que é como criar a sua marca totalmente grátis e se destacar da concorrência. Cara, é cada coisa que a gente aceita fazer por dinheiro, por necessidade, por conta que a gente tá precisando, que... Sério, isso aqui fere todos os princípios do design e de um designer também. Por exemplo, feriu o meu na época que eu tava fazendo. Aqui fala, ó, como eu criei as minhas marcas. Marcas? Sim, eu tenho várias marcas. Algumas, inclusive, registradas no Instituto Nacional da Propriedade Industrial, INPE, e você também pode registrar suas marcas. Aliás, eu aconselho firmemente a fazer isso para se proteger de cópias e garantir que seu tempo e dinheiro não se percam. Aí vem, para criar um logotipo sozinho, entre nesse site e baixe esse aplicativo. Com o Logopit Plus, você pode criar várias marcas conforme o exemplo ao lado, e ele me mandou esse print. Então assim... Quando eu vi que eu tava dando dicas para pessoas que não têm conhecimento sobre design criar marcas dentro de um aplicativo, eu falei, cara, o que eu estou fazendo da minha vida? Eu estou me prostituindo para comer cheeseburger. Eu tava, tipo assim, fazendo um serviço,
que ia contra o meu serviço por um preço que eu achei, tipo, razoável, que eu achei legal. E aí eu aceitei. E aqui ele fala, ó, ele até compara aquela marca aqui desse slide com as marcas, tipo assim, gigantes, que é Apple, que é Reserva, que é Starbucks, enfim. Ele fala, né, tipo, durante aqui ele fala, ó, é muito importante que você tenha marca, porque que não sei o que, as pessoas vão te conhecer pelas marcas e tal, que as marcas chamam a atenção e etc. E eu fiquei tipo, mano, sério que eu tô fazendo isso? Aí eu fiz o e-book. Como você pode ver aqui, o e-book já está finalizado, o e-book está todo pronto. Esse e-book aqui, inclusive, deixa eu só ver quantas páginas tiveram. Ó, eu falei que esse e-book aqui ia ter umas 50 páginas, mas eu abri aqui e ele teve 77, tá? 77 páginas porque era muito texto. Tipo, de verdade, era muito, muito, muito texto. E aí eu tive que diagramar de uma outra forma, enfim, todo um trabalho de diagramação chato, maçante, extenso que eu tive que fazer, além, né, de ferir os meus princípios como profissional. Bom, vamos pro próximo, porque esse daqui é bem básico, bem de leve, e agora a gente vai pro outro. Vamos lá. Esse daqui era um logo também que eu fiz para um salão de cabeleireiro lá do interior de São Paulo, onde eu morava. E aí eu ia lá direto, tal, conversando com o dono do salão. Ele falou assim, eu queria um serviço de marketing, né, que as pessoas falam, um serviço de marketing para minhas redes sociais, um serviço de design para minha rede social. E aí você aqui, né, falou que faz e tal, a gente poderia trocar. E sim, eu permutei um serviço de design em troca de corte de cabelo. Eu cortava sempre lá, ele tava precisando, e aí a gente entrou nesse consenso, nesse bem bolado. E aí eu fiz o logo dele, que o logo nada mais é que Afro Hair. Esse logo aqui que eu sempre uso, basicamente no meu portfólio, porque eu acho muito interessante. Mas o logo é interessante, porém, a apresentação na época que eu fiz não era interessante. A ideia era trazer uma textura, né, pro logo, e aí fazer com que esse logo tivesse essa aplicação um pouco mais marronzinha com um pouco mais de preto. Só que daí, as aplicações que eu fiz, olha o tanto de cartão flutuando, olha esse cartão torto aqui no meio. Aqui tem esse tipo de aplicação também, que assim, ó, presta atenção no erro, olha como a gente pega o erro na minúcia. Esse cartão aqui, ele é preto, certo? E aí, como que as bordas aqui do cartão, ele tá branco? Me diz. Tem como me explicar? Você consegue me deixar nos comentários qual foi a proeza? Que eu não mudei nada? Como que um papel, ele vai ser impresso no preto com as letras brancas pra, tipo assim, documento mesmo, documento. E como que os papéis também estão com as bordas brancas? Não faz sentido algum. Enfim, continua, os erros continuam. Olha esse mockup em perspectiva que eu fiz na época. Presta atenção nisso daqui. Presta atenção nesse texto todo escrito em inglês para um salão de cabeleireiro que era... Ai, que vontade de chorar. Que era físico no interior de São Paulo, numa cidade com 40 mil habitantes. Presta atenção. Tá conseguindo pegar a essência do negócio? Está conseguindo entender? E aqui, óbvio, né? Feito por Al Agência. Obrigado por visualizar. E aí a gente fez vários, não só fez a identidade visual, né, que no caso era o logo, como a gente também fez a questão dos posts. A gente fez, na época, esse daqui talvez, ó. Aí, ó, o que eu falei. Olha lá o que eu falei dos elementos flutuantes. Toma. Vem pro Afro Hair. Terça, sábado, das 8h40 às 9h. Corte longo bob. Usando o secador sem prejudicar os fios. Vamos mudar? Enfim, esses eram os posts que a gente fazia na época pro salão, né? Tanto pro Facebook quanto pro Instagram. E aí a gente colocava todos esses elementos aqui, a gente fazia todo aquele paranauê e a gente achava que a gente tava arrasando, ó. Tem vários posts aqui, ó. Inclusive eu fiquei permutando por muito tempo, agora que eu vi, ó. Outubro, novembro, janeiro, dezembro, setembro, julho, agosto. Cara, muito post, muito mesmo. Inclusive tem alguns posts assim que não são tão ruins, tá? Eu não posso falar que, nossa, meu Deus, que post horrível. Não é assim também. Respeita meu trabalho. Mas também não é um post bom. A gente também não pode, né, ser aquele tipo de profissional que fala, ai meu Deus, como isso daqui tá bom. Por exemplo, esse aqui tá horrível. E a gente precisa concordar que isso daqui é horrível. Mas, né, era o que tinha pra época. Ele me dava a questão do corte de cabelo e eu entregava pra ele os posts. Não, né, olha isso. Olha esse tipo de feedback. Presta atenção. Ai, cara, eu não sei se eu dou risada ou se eu choro. Porque
é cada coisa. Mas ainda bem que a gente evolui, né? É como a nossa mãe fala, ainda bem que a gente cresce, o importante é ter saúde, o importante assim, é a gente ter realmente a questão da vontade, de correr atrás, de evoluir, de se movimentar, porque olha, complicado. Vamos pro próximo antes que eu realmente chore de verdade aqui. Esse outro aqui era um cliente de social media, que daí eu já comecei a entregar um serviço um pouco melhor, um serviço um pouco mais direcionado, um serviço até um pouco mais pensado, um serviço um pouco mais elaborado. E o que tem aqui? A gente fazia posts para várias vertentes. Como você pode ver aqui nos posts, a gente fazia, vou abrir aqui uma pasta para você ver. A gente fazia pro feed do Instagram, a gente fazia também pros stories e a gente fazia pro LinkedIn. Então se você ver aqui na pasta, ó, tem o story, tem o feed do Instagram, tem o Facebook, que é o quadrado, e tem o LinkedIn. A gente fazia todas as frentes. E também tinha um blog desse cliente aqui na época que a gente fazia também. Esse cliente era um cliente de política, como você pode ver aqui o nome, ó, acelerador político. Eles usavam tipo métricas, campanhas, tráfego pago para fazer com que a campanha de um político específico fosse elevada, fosse aumentada. E aí quem fazia os posts das redes sociais era eu. Então, por exemplo, esse post aqui, ó, como você pode ver, ele é um post carrossel. Esse trabalho aqui era bem extenso, muito texto, e eu tentava sempre deixar, tipo assim, diferente. Mas você também consegue ver aqui que o minimalismo já estava presente. Eu não sei porquê, eu não deixei isso aqui centralizado, esse texto. Mas, se você consegue perceber, ó, eu fazia essa diferenciação do título pro texto corrido, colocava aqui alinhadinho, né, e também em margem, ó, vou até pegar aqui um aberto sozinho, ó. Tinha margem, tinha respiro, tinha alinhamento, tinha hashtag, tinha o passar pro lado aqui, tinha a questão do arroba, né, então assim, você consegue ver que esse serviço aqui eu já comecei a evoluir, eu comecei já a entregar um pouco mais, inclusive, a gente fazia até a questão de pesquisa de mercado. Ó. Você consegue ver aqui que a gente fez pesquisa de benchmark para mostrar para o cliente todos os pontos que a gente poderia melhorar. Então, o índice aqui você consegue ver, ó, a motivação do serviço, os concorrentes, as referências, o estudo das referências, o mercado político como um todo, os conteúdos que a gente ia criar e também sobre nós, né? O que a gente vai fazer, como e quando, os layouts que a gente pensou, as hashtags que a gente vai usar e as datas que a gente poderia aproveitar durante todo esse período de contrato que a gente tinha. Por exemplo, aqui as hashtags, ó. As hashtags, quando bem utilizadas, podem dar um boost no conteúdo. Obviamente que os fatores que determinam um post a ter mais alcance estão variados, mas as hashtags podem dar uma firmeza a mais quando falando sobre isso. Aí aqui algumas hashtags que a gente pegou, né, que a gente estudou, pra gente mostrar pra eles e aí a gente usar. A gente até falou aqui, ó, recomendamos o uso de 10 a 15 hashtags intercalando entre as mais populares e as mais nichadas. Aí a gente falou, são 21 hashtags que podemos ir intercalando o uso entre eles e testando para ver qual mais tem alcance ou não. Então, né, é um trabalho já muito melhor. Esse trabalho aqui, salvo engano, deixa eu só ver de quando que é esse trabalho para você ver a evolução. Ó, 2020, ó, de 2018 que era aquela pasta para 2020, já mudou muita coisa. Então aqui eu já tinha algo um pouco mais estruturado, já tinha um conhecimento muito mais amplo, um conhecimento até mais nichado, dependendo do serviço, e eu consegui entregar até mais valor para o cliente. E esse serviço aqui, esse contrato, como você pode ver aqui, ó, tinha contrato, já era uma coisa totalmente mais profissional e esse contrato me rendia um bom preço, né? Um bom cachê, assim, durante o tempo que ele foi colocado, o tempo que a gente ficou junto. Enfim, alguns trabalhos meus para você ver, alguns trabalhos que eu tenho orgulho de toda minha caminhada, inclusive eu salvo tudo porque eu não jogo nada fora, não excluo nada, porque realmente faz parte de mim, faz parte da minha evolução e eu acho isso interessante. Então, espero que, né, tenha pelo menos servido de graça para você, porque Nossa Senhora tem uns que só por Deus. Bom, como você viu aí, os trabalhos, né, variam ali bastante entre logo, post e muitas outras coisas, como por exemplo a diagramação do e-book que eu te mostrei, e aquela coisa que eu falei, né, por questão de necessidade a gente acaba fazendo muita coisa, a gente acaba aceitando muita coisa, e é normal na carreira de um designer, é normal na carreira de qualquer pessoa, seja dentro do design ou seja fora dele, enfim, você entende sobre isso e mais do que ninguém, né, porque se você tá na correria, você também aceita coisas que você acha que não deveria por conta de dinheiro e é normal. Mas outra coisa que eu quero deixar aqui como insight, a gente evolui. Você viu que no início eu fazia coisas um pouco, né,
inferiores assim em questão de qualidade, outras que podem até ser chamadas de feias, mas com o decorrer do tempo, com a questão do estudo, com a questão de empenho, a gente vai melhorando e a gente vai entregando, além de qualidade para o cliente, também mais valor para conseguir mais preço, para a gente conseguir evoluir aquilo que a gente cobra. Mas é isso, se você gostou, lembre-se de deixar o like aqui embaixo, de se inscrever no canal e também de ativar as notificações e comentar o que você achou, qual trabalho você mais gostou, qual foi a parte que você deu mais risada, se é que você deu risada, enfim, comenta alguma coisa aqui para eu saber, a gente vai conversando, beleza? Então é isso, eu vou ficando por aqui, até o próximo, valeu, falou e até mais.